Olá, boa tarde. Boa tarde. O Link Espírito Santo deste sábado, 30 de maio, está começando. E você vai ver em destaque na nossa edição de hoje. Secretário de Estado da Saúde repercute os números da Covid-19 no Espírito Santo e volta a falar em lockdown. Cresce o desemprego no estado. Dados apontam que em abril o Espírito Santo teve o pior índice dos últimos 5 anos. Cresce também o consumo de cigarros no país, mesmo o tabagismo estando entre as comorbidades que mais agravam os quadros da Covid-19. Inquérito sorológico mostra que perda de olfato é o principal sintoma do novo coronavírus entre os capixabas. Você vai entender o porquê. E a doença avança pelas periferias da Grande Vitória. Nos bairros mais carentes, cresce o índice de pessoas contaminadas. Por causa do aumento na procura, laboratórios têm dificuldades para encontrar matéria-prima para fabricar a cloroquina e a hidroxicloroquina. Pequenos comércios nos bairros também apostam nas vendas online para superar a crise provocada pela pandemia. E ainda as notícias que são destaque em outras regiões do estado. O Link Espírito Santo especial deste fim de semana já está no ar. Em uma coletiva à imprensa, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, atualizou a situação da Covid-19 aqui no estado e voltou a falar sobre lockdown. Pela nova matriz, algumas cidades podem passar para o risco extremo, o que ainda não havia acontecido. Neste final de semana, o número de mortes pelo novo coronavírus pode chegar a 600 aqui no estado. O secretário Nésio Fernandes fez um balanço das ações do governo e dados da Covid-19 no mês de maio, no Espírito Santo. Nós tivemos um mês muito intenso, um mês onde confirmou-se a projeção de que nós viveríamos, de fato, uma fase de aceleração da curva de casos de Covid no nosso estado, onde nós iniciamos o mês com aproximadamente 550 leitos disponíveis para o Covid, chegando agora, no dia de hoje, a aproximadamente 1.100 leitos disponíveis para o Covid, somando leitos de UTIs e leitos de enfermaria, onde ocorreu uma grande expansão da rede de atenção à saúde e consolidamos um novo perfil de diversas unidades hospitalares para poder, além de conseguir garantir o acesso ao leito hospitalar dos pacientes atingidos pelo Covid, também garantir o acesso aos pacientes afetados por outras condições de saúde, por outras doenças. O secretário voltou a falar sobre a possibilidade de decretar lockdown nas próximas semanas. No dia de hoje será atualizada a matriz. Amanhã publicaremos a relação dos municípios que deverão tomar um conjunto grande de medidas a partir da próxima semana. E essa matriz, ela passa também a apontar a possibilidade do risco extremo. O risco extremo é aquele conhecido, bem muito comentado nos últimos dias, do lockdown, onde nós fechamos um conjunto grande de atividades econômicas e sociais e determinamos um silêncio urbano nas cidades. Determinamos um silêncio entre as pessoas, na sociedade, para que as pessoas se recolham nos seus lares, para que as pessoas se recolham nas suas casas e durante 14 a 21 dias possam permanecer lá. Nós passamos no mês de maio a amadurecer quais serão as características desse risco extremo, o que ocorrerá em cada cidade, no estado do Espírito Santo, quando esse risco extremo for adotado, coisa que nós não queremos que ocorra jamais no nosso estado. Nós não queremos que ocorra o lockdown no estado do Espírito Santo. No entanto, a matriz de risco, que também serve para poder apontar o risco do passado, o risco da semana epidemiológica anterior e adotar medidas de restrição para a semana seguinte, ela serve também como um alerta, um aviso do que pode acontecer. O subsecretário de Vigilância em Saúde disse que o estado investiga 41 óbitos por Covid-19 e espera que até domingo cheguemos à marca de 600 mortos. Luiz Carlos Reblin reforçou a necessidade e a importância do isolamento social. Nós tínhamos um pouco mais de 100 óbitos no início do mês de maio e devemos fechar esse mês de maio com aproximadamente 600 óbitos. Sem querer aqui fazer uma
uma cena dramática, mas imagina um velório de 600 pessoas. Imagina um campo de futebol que nós pudéssemos acomodar 600 caixões enfileirados. Não é apenas um número, não é apenas uma estatística. Atrás de cada história, de cada morte, tem uma história de vida, tem uma história da família. Então, para o sistema de saúde, a parte final, a parte mais difícil tem sido exatamente a questão dos óbitos. Mas, como o secretário menciona, nós podíamos ter condições de uma expansão da nossa capacidade de internação ilimitada. Mas nós não iríamos reduzir com essa expansão ilimitada de leitos todos os óbitos que nós gostaríamos de diminuir. Então, de fato, a intervenção ela precisa ser diferente. Nós precisamos intervir sobre a possibilidade de permanecermos em casa, sem nos locomovermos, se precisar sair, manter o distanciamento. Não adianta imaginar que eu estou sem o meu trabalho, mas eu tenho o meu carro, eu entro no meu carro e vou para as montanhas, como tem ocorrido em algumas situações em que as cidades da montanha se isolaram com a sua população, tomaram medidas para a redução das atividades de serviço, de comércio, mas, em determinado momento, tem uma frequência alta de pessoas que de outras cidades se dirigem para as montanhas para se acomodar em pousadas ou nos seus sítios. Isso não é uma atitude de isolamento. A Secretaria de Saúde ainda espera o resultado dos testes que foram encaminhados para um laboratório do Paraná. Esse material foi encaminhado essa semana para o Paraná e estamos aguardando a informação do Paraná para a liberação destes resultados. Acreditamos que no início, na semana que vem, nós tenhamos essa informação por parte do Laboratório do Paraná. Então, retornamos ao LACEN, depois da normalização desse insumo, nós retornamos a procedimentos para aqueles casos urgentes, emergenciais, como pacientes internados, óbitos, para um prazo bem curto, e para as outras e demais situações, um prazo de 24 a 36 horas para liberação. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus já se reflete no aumento do número de desempregados aqui no Espírito Santo. Os dados de abril mostram que o estado teve o pior desempenho dos últimos 5 anos. Ao todo, no mês de abril, o Espírito Santo registrou 10.288 contratações e 28.169 desligamentos, gerando um saldo negativo de 17.881 pessoas desempregadas. Os dados são do Cadastro Geral, o CAGED, divulgados nesta semana pelo Ministério da Economia. Segundo o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, o número registrado é o pior em 5 anos no estado. O estado do Espírito Santo, ele veio no ano de 2019 aumentando seu saldo de empregos. A gente fechou o ano de 2019 com um saldo positivo superior a 18 mil vagas no mercado de trabalho formal. Esse é o mesmo patamar pré-crise brasileira de 2015 e 2016. Ou seja, o ano de 2019 ele demonstrou que a gente estava tendo um aumento do número de vagas formais no mercado de trabalho. E a previsão para 2020 era que a gente tivesse resultados ainda mais positivos. Porém, todos nós aí fomos impactados, todos os estados, e o Brasil e o mundo, impactados com a pandemia da Covid-19. Apenas o agronegócio teve saldo positivo de contratações em abril. Os setores que mais demitiram são aqueles impactados diretamente pela pandemia de Covid-19, como o de serviços e o comércio. O setor de comércio e serviços, ele acabou sofrendo um impacto maior por conta da pandemia, assim como ocorreu no Brasil e no mundo,
por conta de quê? A gente teve um aumento do isolamento social. A população passou a ficar mais em casa. E também as medidas de proibição de aglomeração de pessoas em estabelecimentos comerciais. Então, essas medidas no mês de abril, contribuíram para que a atividade econômica no segmento de comércio e serviços, que ocorresse um declínio das atividades econômicas e também um maior fechamento de vagas de trabalho formal. E o desemprego tem reflexo direto na economia. As demissões diminuem a demanda por produtos e serviços e ameaçam outros postos de trabalho. Primeiro, significa um agravamento da crise econômica e social. O tecido social, o povo, as pessoas, quando perdem emprego, perdem renda, e isso não só promove um não consumo do que ela precisa, necessariamente, sem supérfluo, como também não faz vendas. E aí as empresas não produzem e não geram emprego na ponta. Para o economista, uma saída para suavizar o impacto da crise é a ampliação dos programas assistenciais do governo. Só tem uma solução muito clara e, falando assim muito francamente, é fazer o dinheiro chegar nas mãos dessas famílias. E de onde viria esse dinheiro? Do governo federal. Não tem outro ente, o governo estadual, o municipal. É o governo federal, porque ele pode contrair empréstimos, ele tem uma boa arrecadação e, eventualmente, numa urgência, até emitir moeda. Mas tem que fazer dinheiro chegar no bolso dessas famílias. Tem essa previsão dos R$600, 2 meses, 3 meses, mas muito provavelmente vai ter que ser estendida. Uma pesquisa feita pela Fiocruz mostra que os fumantes estão consumindo mais cigarros durante a pandemia do novo coronavírus. Muitos justificam o aumento por causa do estresse, mas vale o alerta. O tabagismo é uma das principais comorbidades entre as pessoas que desenvolvem a forma grave da Covid-19. Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 8% das vítimas do novo coronavírus no Espírito Santo tinham como comorbidade o tabagismo. Mesmo assim, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, revelou que o consumo de nicotina segue em alta durante a pandemia de Covid-19. A pesquisa realizada pela Fiocruz entre 24 de abril e 8 de maio mostrou que aumentou o consumo de cigarros durante o isolamento social. 44.062 pessoas de todo o país responderam a um questionário online. Entre os fumantes, 28% aumentaram cerca de 10 cigarros por dia e 6% passaram a fumar mais de 20, além do que já consumiam normalmente. A pessoa, quando fica mais deprimida, quando fica mais restrita em casa, quando ela não tem nenhum tipo de atividade aeróbica intensa que possa fazer essa descarga nesse hipotálamo para diminuir essa ação da nicotina, ela passa a atuar 10 vezes mais. E quanto mais você fica triste ou deprimido, ou mais baixa a taxa de serotonina, mais você precisa do cigarro. Então, consequentemente, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai fumar mais do que ela já estaria fumando quando ela tinha mais um pouco de atividade ou quando ela tinha mais contato com outras pessoas. A partir do momento que você se isola, fica mais restrita dentro de casa, e também até mesmo pela própria compulsão de ficar ali parado, e aquela sensação um pouco de depressão, você vai fumar 10 vezes mais do que você fumaria se você tivesse numa situação de menos estresse. A Organização Mundial da Saúde diz que fumar aumenta as chances de desenvolver o tipo grave da Covid-19. Como explica essa médica? O que o Covid é? Ele é uma doença inflamatória. Não é ele que agride o seu pulmão, é a reação que ele faz no seu organismo que vai fazer você gerar anticorpos contra você mesmo. Então, essa autoagressão que o seu organismo faz, ele pode ser de uma intensidade enorme. Nós não sabemos o grau, depende de cada um e da sua imunidade. Se imagina uma pessoa que já tem um pulmão machucado, um pulmão já com sinais da bronquite crônica tabágica, um pulmão já levemente fibrótico, porque você vai rompendo, Então, vai fazendo aquelas rupturas das maquininhas de troca de oxigênio e gás carbônico. Então, esse pulmão já é grande, hiperinsuflado. Então, já não tem aquela capacidade tão boa de troca de oxigênio e gás carbônico. Então, se você já tem esse pulmão lesado pelo cigarro, ainda por cima vem um Covid que provoca uma reação inflamatória aguda e intensa, com certeza a sua evolução não vai ser tão boa. Ela diz que parar de fumar não regenera o pulmão,
mas evita que mais danos sejam causados. Porque as pessoas, quando são fumantes, elas não veem que estão machucando esse pulmão, né? À medida que você fuma, é como se você pegasse um álcool e tacasse fogo naquela determinada área do mato. Quando você sai, está tudo ali queimado. A mesma coisa é seu pulmão. O pulmão é uma esponjinha, ele vai e volta, vai e volta. Então, ele é extremamente sensível. E ele é o único órgão que tem contato com o meio externo. Então, se você já machuca ele com a poluição ambiental, machuca ele com o monóxido de carbono dos carros, você imagina você fazendo essa queimadura, né, própria e sua, individualizada, porque aí a pessoa, né, que está fumando está lesando o próprio pulmão. Evidentemente que aquilo que você fumou e você lesou, se um dia a pessoa tiver a chance de parar de fumar, com certeza ela vai melhorar muito, porque ela não vai mais continuar agredindo. Mas o que foi agredido não retorna. A médica alerta ainda para as complicações que podem surgir mesmo após a recuperação da doença. Então, essa pessoa, dependendo do grau de comprometimento que ela for ter desse pulmão, ela pode até recuperar, sair do Covid, mas pode deixar fibrose, ela pode deixar tipo uma bronquite extremamente intensa, né, que você, mesmo com medicação, às vezes não tem uma resposta imediata, pode ficar com bronquiectasias, quer dizer, deformidade desses brônquios começam a se dilatar, porque a gente ainda não tem certeza, mesmo que a pessoa depois teve a doença, se ela vai ter uma imunidade definitiva. Nós não sabemos isso ainda, é um vírus novo para todo mundo, né, no mundo inteiro, não só aqui, né, na nível de Brasil. Então, essas pessoas já têm uma possibilidade maior, já que elas já têm uma lesão prévia desse pulmão, de ter lesões definitivas e com difícil possibilidade de recuperação. Nesta semana foi realizada a segunda fase do inquérito sorológico, que vai apontar como a Covid-19 está avançando aqui no estado. Na primeira etapa da pesquisa, os capixabas que tiveram a doença relataram como principal sintoma a perda de olfato. Vamos entender o porquê isso acontece? A reportagem é do Rodrigo Schroeder. Após infectar o paciente, o novo coronavírus pode atacar praticamente todos os órgãos do corpo. Com isso, sintomas e sinais da doença podem aparecer. Tosse, dor muscular, perda de apetite e febre são os mais conhecidos. Mas o vírus também pode atingir os sentidos. A perda do olfato foi percebida por 38% das pessoas que tiveram ou têm a Covid-19 no Espírito Santo. O dado foi obtido pela primeira fase do inquérito sorológico realizado pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse médico explica como acontece a anosmia, como é chamada a perda do olfato. Como ela acomete as vias aéreas, principalmente começando pelas vias aéreas superiores, depois passa para as vias aéreas inferiores, quer dizer, pulmão, essa coisa toda, o vírus ele pode afetar por dois mecanismos. Um, por obstrução nasal. O paciente começa com muita coriza e às vezes se queixa de obstrução nasal. E isso aí é um problema mecânico, quer dizer, o cheiro, né, o odor, não consegue chegar nas terminações nervosas do nervo olfativo e aí a pessoa perde o olfato. O outro mecanismo é o acometimento do nervo olfatório, quer dizer, ele tem uma predileção por se localizar no nervo e faz com que o nervo perca a capacidade de ser efetivo, né? Então, isso pode ocorrer tanto no nariz, pode ocorrer eventualmente no nervo auditivo, ou eventualmente no nervo óptico. Ele explica que mesmo após a cura da doença, a perda do olfato ainda pode permanecer por algum tempo. É reversível na grande maioria das vezes. Existe um pequeno percentual, às vezes de 5%, mais ou menos, em que a pessoa perde totalmente o olfato por uma lesão definitiva das terminações nervosas. Quer dizer, o próprio vírus é capaz de lesar definitivamente o nervo olfativo e com isso a pessoa, infelizmente, não retorna mais à sua função. O médico diz ainda que apenas a perda do olfato não significa que a pessoa foi infectada pelo novo coronavírus. Outros sintomas devem ser observados e, em caso de necessidade, deve-se procurar atendimento médico. Apenas a perda do olfato não faz com que você se apavore a ponto de sair correndo para o hospital. Até porque a grande maioria da classe médica recomenda que você não saia procurando um hospital logo assim rapidamente, porque você pode não ter nada e pegar a doença lá dentro do hospital. Quer dizer, então, isso é realmente um problema. Então, você precisa ter mais coisas. Febre, dor no corpo, coriza, às vezes falta de ar, porque às vezes o vírus já está pegando o pulmão, você começa a sentir dificuldade para respirar,
e isso faz com que você então procure o serviço médico. A seguir aqui no link, pequenos comércios nos bairros também apostam nas vendas online para superar a crise provocada pela pandemia. E ainda, por causa do aumento na procura, laboratórios têm dificuldade para encontrar matéria-prima para fabricar a cloroquina e a hidroxicloroquina. O link Espírito Santo volta já. O crescimento de casos ativos do novo coronavírus na periferia da Grande Vitória é um problema que os governos precisam enfrentar. Nos bairros mais carentes, é cada vez maior o número de pessoas infectadas e ainda na fase de transmissão da doença. O Instituto Jones dos Santos Neves analisou o percentual de casos ativos do novo coronavírus no Espírito Santo de 6 de maio até o último fim de semana. Os casos ativos são aqueles em que a pessoa infectada ainda não está curada e pode transmitir o vírus. Segundo o levantamento, são nos bairros da periferia da Grande Vitória onde mais crescem os números de casos ativos da doença. Em Nova Carapina, na Serra, no período analisado, o número de pessoas infectadas e com o vírus ativo cresceu 2.800%. Em São Pedro, na capital, o crescimento foi de 1.900%. Em Viana, o aumento foi de 1.300% no bairro Vale do Sol. E em Castelo Branco, Cariacica, 1.250%. Segundo especialistas, o aumento do número de casos do novo coronavírus em bairros de periferia se deve à falta de infraestrutura das casas e também a um baixo índice de isolamento social. A gente suspeita que esse crescimento vem acontecendo porque nesses locais é possível que o distanciamento social não está acontecendo da mesma forma, né? O isolamento não está acontecendo, muitas vezes por necessidade. A gente também tem bairros que têm uma infraestrutura mais precária, né? E isso pode contribuir, né, para esse aumento significativo de casos, esse aumento significativo de casos ativos nessas regiões. Os números indicam a necessidade de uma maior atenção do poder público a essas localidades. A gente imagina que as soluções para o problema do corona vão envolver tanto o poder público municipal, poder público estadual até federal. Então, os municípios reconhecendo que existe, e a gente já sabe que eles já conhecem essa realidade, né? Essa diferença, né, da velocidade da propagação da doença em diferentes regiões, a gente sabe que com isso eles podem tomar medidas mais específicas e mais pontuais, de diversas formas, né, para buscar a solução, minimizar o problema da doença nas diversas regiões do seu município. Mesmo com o aumento preocupante nas periferias, a doença também cresce em outros bairros das cidades. Pode falar que isso não tira, né, não diminui a preocupação com toda a região. De qualquer forma, a gente tem um número considerável, um número muito grande em alguns bairros, ainda que eles não sejam periféricos ou que não sejam bairros de baixa renda. Quer dizer, hoje a gente vê uma distribuição em todas as regiões, né? Quer dizer, não é que não existe mais casos em outras regiões, eles continuam existindo e continuam aumentando também, né? Então, o problema não deixou de existir nos outros locais. A questão é que agora a gente tem outros bairros que merecem, né, e já estão recebendo do governo do estado toda a atenção. Desde que o Ministério da Saúde divulgou a portaria recomendando o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em casos leves da Covid-19, a procura voltou a crescer aqui na Grande Vitória. São poucas as farmácias que ainda têm os medicamentos para a venda. Antes mesmo da recomendação do Ministério da Saúde para o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para casos leves, a busca pelo medicamento já era grande. Muitas pessoas, ao saberem dos supostos benefícios da droga, correram para as farmácias. A população fez uma corrida desenfreada. Nas drogarias primeiro, né, buscando aí o Reuquinol, que acabou rapidamente. E logo depois, eles começaram a procurar nas farmácias de manipulação. E aí a gente recebia procuras assim, para fazer 150 cápsulas para o mesmo cliente, 200 cápsulas para o mesmo cliente, né, quantidades muito grandes de medicamento. Que a gente entende, né, conversando com o cliente, que qual era o pensamento dele? Eu vou levar produto para tratar toda a minha família. Eu vou deixar em casa, porque se acabar,
eu tenho, caso algum membro da minha família procure. Isso nos preocupou muito, né? Porque a pessoa tendo um medicamento em casa, como é que ela vai lançar a mão disso? Em que momento ela vai achar que deve usar? Para ter acesso ao medicamento é necessário assinar um termo de ciência e consentimento. Nele, o paciente é informado que não existe a garantia de eficácia contra a Covid-19. Também há informações sobre os efeitos colaterais que a droga pode causar. De acordo com o documento divulgado pelo Ministério da Saúde, cabe ao médico a decisão de prescrever ou não a cloroquina e a hidroxicloroquina. Eu vejo que a Anvisa ela foi muito feliz nessa intervenção que ela fez, colocando a cloroquina, né, de fosfato e a hidroxicloroquina como medicamentos de retenção de receituário. Porque isso implica que a pessoa tem que ter um profissional, um médico, orientando o uso. Isso é essencial. Tem que saber que dose você vai tomar, tem que saber quando você vai começar, tem que acompanhar a evolução dos seus sintomas, porque se precisar fazer a retirada da droga. Então, não é uma medicação para as pessoas fazerem uso sozinhas, fazerem automedicação. Isso não. E se a Anvisa não baixasse essa portaria do receituário, isso ia fatalmente acontecer. De acordo com a farmacêutica, após a portaria do Ministério da Saúde, a procura continua grande. Com o aumento da busca pelos medicamentos, cresce também a demanda pelos insumos. E as farmácias e indústrias já encontram dificuldades para importar as matérias-primas para a fabricação do medicamento. Tem uma dificuldade também na importação do sal, pela procura que também é mundial, né? Essa procura está mundial, então chega, logo é absorvido. O vice-presidente do Sincofaz alerta que quem faz o uso contínuo dos remédios para outras doenças pode encontrar dificuldades para comprar. Essas pessoas já estão com dificuldade de encontrar, principalmente o industrializado. O manipulado ainda tem demanda em algumas farmácias, outras farmácias não têm. As pessoas que têm necessidade, é interessante fazer um estoque para ter uma previsão disso aí que pode, no momento que acabar o dela, pode não encontrar. Agora a gente fala de economia. Se as vendas estão difíceis para as grandes lojas, imagine então para quem tem pequenos comércios nos bairros. Esses lojistas tiveram que se reinventar rapidamente para não ficar para trás. E a internet tem sido a grande aliada do comerciante e também do consumidor. Há 8 anos, a Mirtes tem essa loja de roupas femininas no bairro Antônio Honório, em Vitória. Podendo abrir a loja apenas em dias alternados, é na internet que ela tem buscado novas vendas. Sempre foi uma ferramenta que nos ajudou muito, que traz muita visibilidade, muitos clientes, e a gente reforçou isso ainda mais. Não tínhamos ainda um site, um e-commerce propriamente dito, a gente trabalhava muito com o Instagram e o WhatsApp, e depois da pandemia a gente acabou colocando isso em prática. A gente criou um site para poder, então, facilitar ainda mais essa venda que acontecia no Instagram e no WhatsApp. Com o comércio funcionando em dias alternados, os lojistas têm mesmo que se reinventar. Aqui na loja da Mirtes, o dia que ela não abre, os clientes podem conferir todos os produtos de casa através das lives que ela promove nas redes sociais. Foi uma iniciativa muito bacana, que deu muito certo. Deu muito retorno, porque as pessoas no ao vivo se conectam muito mais com você, porque é de fato ali naquele momento que está tudo acontecendo. Isso transmite muita confiança, muita credibilidade e foi um sucesso. O Thiago tem uma loja de açaí na Serra. Desde o início da pandemia, os clientes não podem mais consumir no estabelecimento. Então o jeito foi apelar para promoções e delivery. Estamos trabalhando com várias promoções para manter os clientes, né? Porque os clientes que vinham para a loja anteriormente, eles não vêm mais devido à loja fechada, horário diferenciado, né? Estamos fazendo sorteios no Instagram também. A Geórgia tem 2 lojas na região de Goiabeiras, na capital. Uma de calçado e outras de chocolates. O atendimento pelas redes sociais tem sido fundamental nos dias em que ela não pode abrir os estabelecimentos. A gente faz o contato com os clientes, marca quem precisa ir no dia ímpar, a gente atende por agendamento e focando sempre nas mídias sociais, WhatsApp, para a pessoa não esquecer da gente. Para este economista, a internet tem sido uma saída importante para os lojistas.
Alguns já faziam isso antes da crise, então esses deram, de certa forma, uma sorte, trabalharam com mais antecedência, então puderam estar mais preparados, e outros tiveram que aprender a construir o avião em pleno voo. Então começaram a vender no digital, começaram a vender no online. Mas o economista acredita que mesmo com esse esforço, as perdas para a economia serão inevitáveis. Acredito que o impacto no comércio vai ser muito forte. A gente ainda vai ver muitos números saindo, mas a gente já tem alguns, como o da Cielo, o índice Cielo de varejo ampliado, já mostrou uma queda de 33% nas vendas desde quando começou a crise até hoje. Então a gente vai ver que o impacto do comércio ele é muito forte. Apesar de ser uma crise democrática que afeta todas as indústrias, todos os setores, o comércio ele necessita muito de gente na rua. E essa é uma crise que exatamente tirou gente da rua. Então, mesmo que alguns comércios estejam mais preparados para venda online, outros, como o comércio de bairro, o comércio de rua, são pessoas que compram às vezes naquele momento, que estão passeando, que estão fazendo algum serviço na rua, acabam passando na frente de uma loja e efetuando uma compra. Então, para esse setor, para esse comércio, vai ser um impacto muito grande. Microempreendedores de Linhares têm unido forças aí para impulsionar as vendas para o Dia dos Namorados, nesse período da pandemia, da Covid-19. Quem tem os detalhes para a gente é o Marcelo Fiorotti. Boa tarde para você, Marcelo. Olá, Fabiano. Olá, Adriana. Boa tarde a vocês e a todos que nos acompanham no Link Espírito Santo. É isso mesmo. A alternativa encontrada pelos empreendedores para driblar a crise foi organizar combos com diversos itens para presentear no Dia dos Namorados. Por conta da pandemia do novo coronavírus, pequenos empreendedores e artesãos locais tiveram seus trabalhos prejudicados. O jeito foi se reinventar e arranjar uma maneira de contornar a crise. Pensando nisso, foi criado o projeto 12 de Junho. Quem explica sobre ele é a Franchiele, dona de uma papelaria personalizada e idealizadora do projeto. A gente lançou uma campanha, através de rede social, pelo Instagram, e aí colocamos a campanha no ar, passando a ideia de como seria o projeto. Até então, esse projeto ele seria 3 pessoas, que seriam pessoas da família mesmo, que já são empreendedoras. E aí a ideia era fazer entre nós. E colocamos essa ideia no ar para ver se mais pessoas concordariam com a ideia ou poderiam ajudar mais pessoas. E aí essas pessoas elas vieram através do Instagram, através da nossa proposta que a gente colocou lá nos stories. A parceria conta com 11 empreendedores locais. Cada um deles disponibiliza um de seus produtos e o resultado foi a produção de 3 combos iguais a esses aqui. Alguns disponibilizaram caixas, outros pôster, toalhinha, chaveiro, bombons, para poder somar todo mundo e formar um kit personalizado. E aí esse kit o cliente ele pode adquirir, no caso a gente criou 3 kits, entre valores diferentes, e o cliente ele pode escolher desses 3 kits para comprar ou pode montar o kit personalizado. Além de ajudar nas vendas para o Dia dos Namorados, a iniciativa ainda promove a movimentação do comércio local. Apesar da pandemia, a empreendedora tem boas expectativas. A expectativa é que a gente tenha umas vendas, não é aquela venda que a gente tem de todos os anos, porque o ano não está legal para todo mundo. Mas o legal é que a gente consiga umas vendas boas, com esse projeto, e a ideia é que a gente consiga ajudar todo mundo. E o Núcleo de Referência da Saúde da Mulher de Linhares, a Casa Rosa, fez nesta semana uma ação pelo Dia de Luta da Saúde da Mulher. Foi feita uma panfletagem no centro da cidade. O dia ontem foi totalmente dedicado à luta pela saúde da mulher e à redução da mortalidade materna. E para marcar a data, equipes do NAPS e da Casa Rosa foram às ruas do centro de Linhares para chamar a atenção da população sobre os diversos problemas de saúde que acometem as mulheres. Um deles é o câncer de mama e a Wilciane Faria sabe bem o que é enfrentar esta batalha. Eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 39 anos. E em agosto de 2018, eu dei início ao meu tratamento, fazendo cirurgia, quimioterapia, radioterapia. E esse tratamento durou 1 ano. Terminei
em agosto de 2019 o meu tratamento. Graças a Deus correu tudo bem e hoje eu estou curada. Foi através da realização de um exame de rotina que ela descobriu um nódulo na mama. Hoje, ela sabe a importância da prevenção e segue conscientizando outras mulheres. E essas foram as informações aqui de Linhares. Eu volto com vocês aí no estúdio. Fabiano, Adriana, desde já, ótimo final de semana. Obrigada, Marcelo. A última fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe termina na semana que vem. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com o Altemar Collen, que tem mais informações pra gente. Boa tarde para você, Altemar. Olá, boa tarde, Adriana, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nessa edição especial de sábado do Link Espírito Santo. É exatamente isso aí, a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi dividida em 3 fases. Essa terceira e última fase vai até o dia 5 de junho e aqui em Colatina a meta estipulada pelo Ministério da Saúde vem sendo atingida em praticamente todos os grupos considerados prioritários. E em tempo de pandemia do novo coronavírus, quem pode deve sim procurar os postos de vacinação para manter a saúde em dia. E eu conversei com a coordenadora de imunização de Colatina, que deu detalhes da campanha e também como está a procura. Essa terceira etapa é destinada a pessoas com deficiência, professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mães no pós-parto até 45 dias e também pessoas com idade entre 55 e 59 anos. As pessoas das outras fases, ou seja, da primeira e segunda, que não se vacinaram, também podem procurar os postos nessa fase? Sim, quem por algum motivo, que era grupo da primeira ou segunda etapa, que ainda não conseguiu tomar a dose da vacina, pode procurar o serviço que nós estaremos administrando a vacina. Bom, e quais são as orientações, Deise, para quem vai até o posto para se vacinar com relação aí à prevenção de contágio, do novo coronavírus? Isso, a gente pede o uso de máscara, é essencial. Lembrando que crianças abaixo de 2 anos, segundo a orientação da Organização Mundial de Saúde, não é indicado o uso da máscara, tá? Acima de 2 anos, toda pessoa deve estar usando máscara. A gente também pede que na fila, respeite a distância mínima de 1,5 m e que toda pessoa que esteja com algum sintoma gripal, de síndrome gripal, aguarde a evolução dos sintomas para depois procurar os nossos serviços. Bom, é bom sempre lembrar que a vacinação contra a gripe não tem nada a ver com a Covid, Mas é sempre bom manter a saúde em dia, principalmente no momento desse, Sim, com certeza. São doenças distintas, O Covid e a influenza são 2 doenças distintas, porém são 2 doenças que afetam o sistema respiratório. Então é importante fazer a prevenção dos grupos, prioritários para a influenza, para evitar, um surto neste momento de influenza. E essa data de vacinação está marcada dia 5 do próximo mês? Isso. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo e neste momento, o Ministério da Saúde atualizou que vamos vacinar até o próximo dia 5. Quem perder esse prazo, então, vai ficar sem a vacina? Como é que funciona disso? Como é uma vacina de campanha, o Ministério da Saúde envia doses até o prazo da campanha. Após esse prazo, o Ministério da Saúde encerra o envio de novas doses dessa vacina. Lembrando que o horário de vacinação nos postos aqui em Colatina, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 3 horas da tarde. E a gente fala agora de conscientização no trânsito. A principal característica do movimento Maio Amarelo é a mobilização da sociedade com ações em todo o país durante esse mês. Porém, com o intuito de proteger a vida e atender às orientações do Ministério da Saúde referentes à pandemia do novo coronavírus, o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, decidiu
convocar a campanha de 2020 de maneira virtual. E vale lembrar que um trânsito mais humano e seguro deve ser preocupação de todos os dias. Essa foi uma campanha diferente, mas apesar das orientações para tentar ficar em casa o maior tempo possível, o que se vê nas ruas e pelas rodovias é um trânsito praticamente normal. Em Colatina, por exemplo, parte do comércio abre pela manhã, outra parte à tarde. Com isso, veículos e pedestres estão pelas ruas o tempo todo. Apesar das atividades do Maio Amarelo não terem ido para as ruas devido à pandemia, esse é um assunto que deve ser levado a sério todos os dias. Segundo esse advogado especialista em direito de trânsito, o movimento que em 2020 teve como tema "Perceba o risco, proteja a vida", apesar de ter sido inserido de forma virtual esse ano, chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Os organizadores do movimento Maio Amarelo entenderam, até por uma questão de prevenção, que a campanha se atesse especialmente da forma digital. Então, todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito estão divulgando, trabalhando a ideia da prevenção de acidentes no contexto das mídias sociais. Esse Perceba o Risco, Proteja exatamente é chamar a atenção para que o condutor, para que o usuário da via pública possa antecipar o risco e preservar a sua vida e das outras pessoas que utilizam a via pública. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, só no ano passado foram 290 mil acidentes nas estradas federais que cortam o Brasil. Desses, 12 mil com vítimas fatais. E iniciativas simples podem mudar essa estatística, como usar o cinto de segurança, não utilizar o celular enquanto estiver dirigindo, respeitar a sinalização e, é claro, não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir. São atitudes simples que podem salvar vidas e também evitar muitos problemas para o condutor. Além da questão da infração de trânsito, que pode gerar multa, e até a questão da suspensão do direito de dirigir, também pode incorrer num daqueles crimes de trânsito previsto no artigo 302 ao 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Outro ponto observado pelo especialista foi uma situação que cresceu com a pandemia: o sistema de entrega, delivery. Muitos motoboys, querendo ganhar tempo para obter um retorno financeiro maior, muitas vezes excedem o limite de velocidade. A nossa grande preocupação nesse período é porque tem crescido muito a entrega de produtos e serviços pelo sistema delivery e é utilizado muito o serviço de motoboy, o que pode impactar também no número de acidentes, até mesmo a questão da urgência, a necessidade, a pressa de aumentar o ganho, pode trazer sim uma consequência de acidentes com vítima fatal, ocasionando lesão e até mesmo óbito. Já que no mês de maio, devido à pandemia, as atividades do Maio Amarelo não foram colocadas em prática, o Denatran programa para possivelmente em setembro, quando acontece a Semana Nacional do Trânsito, colocar em prática toda essa programação. Essas são as informações de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória, com vocês. A seguir aqui no link tem as dicas de filme para você se divertir em casa no final de semana. E tem ainda o quadro Vivendo um Sonho Quando o Céu Não é o Limite, com o paraquedista Marcos Morandi. O link volta já. O isolamento social provocado pelo avanço da pandemia do novo coronavírus fez cair drasticamente as doações de sangue em todo o país. Em São Mateus, o Hemocentro já está em alerta. Nós vamos direto até lá saber as informações com a Nariane Lopes. Boa tarde para você, Nariane. Boa tarde para vocês, Fabiano e Adriana. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo. Nos últimos meses, a unidade de São Mateus vem enfrentando uma queda nos estoques de sangue devido à pandemia do coronavírus. Um dos fatores que tem contribuído para a diminuição das doações é que o Hospital Estadual Roberto Silvares é referência no tratamento da Covid-19 e tem recebido pacientes com diagnóstico da doença. O Hemocentro fica ao lado da unidade e isso tem deixado os doadores apreensivos. O nosso Hemocentro, ele fica ao lado do Hospital Roberto Silvares, então o doador
querendo ou não, ele tem aquele medo, né, de vir até o nosso hemocentro com medo de estar perto do Covid-19. E tem sim uma queda, e nós estamos muito preocupados com isso, e é por isso que nós estamos aqui para pedir à população que venha doar, venha com segurança, venha com máscara. E nós estamos também trabalhando com agendamento. Então, você pode ligar para o nosso telefone, para o 3767-7954, e você vai fazer o seu agendamento e vai vir doar com segurança. O Hemocentro atende a 14 municípios do estado. Manter os bancos de sangue cheios para atender a demanda acabou tornando-se um grande desafio. O Hemocentro Regional de São Mateus atende a 14 municípios e ao Hospital, né, Roberto Silvares. Então, se não tivermos doador, nós não teremos como suprir a necessidade desses municípios dos hospitais. Segundo a diretora da unidade, todas as medidas de higiene e segurança estão sendo tomadas. Aqui nós temos todos, né, o equipamento, os nossos servidores, eles usam todo o equipamento, todo o EPI correto, até o administrativo, nós trabalhamos com máscara, e o doador, ele senta na cadeira para doar também com máscara. A partir do momento que ele chega na porta do Hemocentro, ele já vai ser monitorado. De máscara, o Elickson e Beatriz não deixaram de vir e já fizeram as suas doações. Se você pode doar, se você tem condições de doar, doa, porque você pode estar salvando uma vida. Aqui vem, que sempre vai estar ajudando outra pessoa para fazer o bem. E por hoje é só, Fabiano e Adriano, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana e até segunda com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane. Presidente Kennedy está entre as 3 cidades do sul do estado com o maior número de casos confirmados da Covid-19. Nós vamos direto à nossa redação em Cachoeiro e Itapemirim conversar com o Samuel de Fraga, que tem as informações para a gente. Boa tarde para você, Samuel. Olá, muito boa tarde para vocês e para todos que nos assistem. Presidente Kennedy é uma das 3 cidades aqui do sul do estado com maior número de contaminados por Covid-19. São mais de 100 confirmações. Para entrar no município é preciso passar por barreiras sanitárias e educativas. Mesmo com esse ar interiorano, em São Paulinho as medidas de segurança contra a Covid-19 são seguidas à risca. Dona Sandra tem um comércio e está preocupada com a situação. Com álcool em gel, com a máscara, quando há alguma aglomeração, a gente pede para as pessoas se distanciarem um pouco para a gente se precaver. São Paulinho fica a cerca de 10 quilômetros de Presidente Kennedy. Tem pouco mais de 1.500 moradores e é o principal caminho de acesso ao município para quem vem da BR-101. Por isso, foi montada uma barreira sanitária informativa para quem quer entrar no município. Uma barreira que a gente verifica a temperatura corporal, a gente faz a orientação sobre a asepsia correta das mãos, a higiene das mãos, se a pessoa não tem o álcool, a gente aplica o álcool nas mãos e orienta sobre a importância de usar as máscaras, né? Lavar bem as mãos com água e sabão durante 20 segundos também, que é muito importante, né? E falar sobre a prevenção, né? Que ainda é o principal objetivo nosso para a gente acabar com essa pandemia. As barreiras sanitárias e informativas foram implantadas desde 20 de abril em pontos estratégicos de acesso a Presidente Kennedy, que tem visto seu número de casos confirmados aumentar a cada dia. No município de Presidente Kennedy, a barreira está acontecendo aqui na comunidade de São Paulinho, também em Marubá e também estava acontecendo na comunidade das Neves, né, na Praia das Neves. São 3 barreiras. Então, sem preocupação, a gente orienta até 37 graus, né, que a gente pede para que é uma temperatura correta. Acima disso, a gente está orientando os pacientes para ir para uma unidade de saúde ou para ir para o hospital quando casos sintomáticos, tá? Que é febre, né, dor de garganta, dificuldade de respirar, diarreia e outros sintomas que convêm da Covid-19. Eu acho uma excelente ideia. A gente tem que realmente utilizar dessas medidas aí de prevenção para proteger cada vez mais a população. Segundo o secretário de Saúde do município, o aumento no número de casos e a classificação do município pelo grau de risco de contágio é preocupante.
É preocupante porque nós temos um número aí de 11.700 habitantes e nós testamos essa quantitativa que foram os profissionais de frente da Secretaria de Saúde, os serviços essenciais, a Segurança Pública, a Defesa Civil e demais municípios que chegaram assintomáticos, né, e têm chegado, né, no espaço Covid para poder passar por uma avaliação. Nós ficamos preocupados quando nós lidamos com vidas, né? Os valores de uma vida para nós não tem preço, né? E essa preocupação é que se não alastre essa pandemia mais na sociedade, nas famílias. Nós temos muita preocupação e a recomendação do nosso prefeito Doley para poder preservar as vidas. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Olha, um bom final de semana para vocês. E eu volto na segunda-feira com outras informações aqui da região. A gente se encontra, hein? Bom, nesse período de pandemia, a recomendação é ficar em casa, né? Mas então, para ficar em casa, nós preparamos para você dicas para você se divertir aí no final de semana assistindo um bom filme. O Rodrigo Schroeder chega agora com a Agenda Cultural. Qual é o seu segredo? Se eu te contar, não vai ser mais segredo. Para ser boa nisso, eu tenho que saber. Isso não é a chave do nosso trabalho? Em Presságio, uma policial investiga o próprio chefe, suspeito de assassinato, e assume o seu primeiro grande caso. This is a great adventure we are embarking on today. There will be setbacks, but greatness was never won without sacrifice. Em Space Force, um general de 4 estrelas se une a um excêntrico cientista com a missão de fazer decolar a mais nova agência militar dos Estados Unidos, a Força Espacial. How much was that prototype? 4 million? Middle schools cost as much as 4 new middle schools. 7 years ago, the world ended. Now the train is all that's left. First, the weather changed. In the final days of the freeze, the rich retreated to an ark. E em Expresso do Amanhã, após o congelamento da Terra, os últimos sobreviventes vivem um trem que viaja pelo mundo e se esforçam para manter uma complexa coexistência a bordo. Today, we take this train. We march to the Bom, e chegou a hora do quadro Vivendo um Sonho quando o céu não é o limite, com o paraquedista Marcos Morandi. Boa tarde para você, Morandi. Olá, Adriana e Fabiano e todos os telespectadores. É com uma grande satisfação que hoje trago ao nosso quadro o tema Saltos extremos em elevadas altitudes. É importante dizer que a origem destes saltos é militar. Eu faço parte de um seleto grupo de paraquedistas no mundo que tem o privilégio de poder realizar estes saltos em caráter regular. Estes saltos ocorrem a 30 mil pés ou mais, equivalentes a 9 mil metros, e para fazermos frente aos desafios é importante todo um aparato logístico que é diferenciado em relação a um salto convencional. Nós somos lançados a menos 30 a menos 60 graus negativos, muitas das vezes, e para fazermos frente ao efeito da hipóxia devido à baixa pressão atmosférica e ao ar muito rarefeito, utilizamos kits de suprimento extra de oxigênio, um deles massivo que vai a bordo da aeronave e outro individual anexado ao corpo do paraquedista. Uma das coisas que torna esse salto muito especial é o tempo de queda livre, muitas vezes superando os 2 minutos, quando nós perfazemos aí uma modalidade em trabalho relativo, que é uma modalidade mais conservadora. Além do fato de que a velocidade terminal de queda livre, ela também é mais acentuada. A seguir, eu levo a vocês aí um vídeo compilado de recentes saltos que eu realizei e eu espero que vocês gostem. De Houston para Tennessee, finalmente.
No, it doesn't matter. Breathe normal. But if you want to breathe easier in, open your mouth. Breathe it in that way. And you can breathe out through your nose. But what happens, that pressure... That's the goal. Agradeço mais uma vez a audiência e o espaço e até a próxima. Obrigado, Morandi. E o Link Espírito Santo deste fim de semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para você, uma ótima tarde e um bom fim de semana. Você já sabe que para ficar muito bem informado, a qualquer hora é só acessar cinoticias.com.br. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se ver na segunda-feira. Record News, informação para você crescer.